Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao canal da Cavile, Casa Virtual Luz Espírita. Um canal de luz que transmite e promove o espiritismo a todos aqueles que buscam uma reforma íntima, uma melhora íntima. E também aos que necessitam de uma melhor compreensão dos ensinamentos do Mestre Jesus. Esse canal se propõe a isso e o faz muito, muito bem. Nesse momento, e devido a essa parceria com a Cavile, eu não posso deixar de aproveitar a oportunidade que este canal me proporciona de direcionar as melhores vibrações e energias positivas em forma de oração e muito amor. As milhares de pessoas que sofreram e ainda sofrem pelos flagelos naturais que atingem o estado do Rio Grande do Sul. Por mais que saibamos, segundo os espíritos, do que representam estes acontecimentos naturais para a humanidade, é sempre muito triste e nos causa muita apreensão ver o sofrimento dos nossos irmãos e tudo isso que acontece com o nosso planeta. Rogamos à espiritualidade benfeitora, ao nosso governador planetário, Jesus, que direcionem toda a vibração de ajuda, de socorro, de amor, que nossas orações possam se fazer valer, além de toda a ajuda material e presencial daqueles que lá estão, diminuindo muito, sobremaneira, o sofrimento daqueles irmãos. Os flagelos naturais também servem para mexer um pouco com todos nós, com os nossos corações, e nos fazer lembrar que somos criaturas de Deus e que devemos muito nos amar, na expressão mais sublime desta palavra. Fica aqui minha sincera oração de amor, de esperança para todos os nossos irmãos gaúchos. Bem, hoje trataremos do capítulo 7, intitulado Trabalho. Muito conveniente neste momento em que atravessamos, né? Em que muitas pessoas necessitam dessa demonstração de amor e solidariedade, e nossos irmãos gaúchos precisam muito do nosso trabalho de ajuda. E a gente vai perceber ao longo desse estudo, dessa reflexão, que o trabalho pode proporcionar isto. Nós estamos, a miúde, trabalhando conceitos relacionados aos mais variados temas no entorno do que o benfeitor Emmanuel compreende desse contexto de pensamento e vida. E hoje, neste capítulo, vamos refletir passo a passo, estudar passo a passo sobre o trabalho. Vamos lá? Pensamento e vida. A obra do Espírito Emmanuel pela psicografia fantástica de Francisco Cândido Xavier. Capítulo 7, Trabalho. Começa Emmanuel. Se nos propomos retratar mentalmente a luz dos planos superiores, é indispensável que a nossa vontade abrace espontaneamente o trabalho por alimento de cada dia. No pretérito, apreciávamo-lo por atitude servil de quantos caíssem sobre o ferrete da injúria. A escola, as artes, as virtudes domésticas, a indústria e o amanho do solo eram relegados a mãos escravas, reservando-se os braços supostos livres para a inércia dourada.
Começa Emmanuel nos lembrando da importância da vontade, do aspecto volitivo de nossa parte, como vimos em capítulos anteriores, que nos deve impulsionar para a busca do trabalho como essa ferramenta, como um recurso diário. Como ele diz, um alimento diário para alcançarmos a mais sublime luz dos planos mais altos por meio da força mental que o trabalho nos proporcionará. No entanto, é justo que façamos um estudo acerca do que a palavra trabalho representa. E talvez ainda represente para alguns. Vejamos. A etimologia da palavra trabalho remete ao latim tripalium, ou tripalus, uma ferramenta de 3 pernas que imobiliza cavalos e bois para serem ferrados. Curiosamente, era também o nome de um instrumento de tortura, usado contra escravos e presos, que originou o verbo tripaliare, cujo primeiro significado era torturar, castigar. Em grego, a palavra mais próxima do que representava trabalho era ponos. Qual o significado? Pena, sofrimento, tortura, fadiga. Ou seja, na concepção arcaica da palavra, era comum que o trabalho, fosse ele braçal ou não, ele deveria ser realizado pelos escravos, pelos mais humildes, pelos menos favorecidos de um modo geral, por aqueles com dificuldades mentais. E olha só, tanto na filosofia antiga, onde alguns filósofos gregos defendiam a ideia de que o trabalho do filósofo, do sábio, era pensar, e as demais obrigações menos importantes, entre aspas, deveriam ficar a cargo dos escravos, bem como na religião medieval, na religião antiga, onde os sacerdotes, entre aspas, escolhidos de Deus, deveriam ter privilégios no que se refere ao trabalho. Naquilo em que Emmanuel menciona ser a inércia dourada. Voltemos para os slides. Continua Emmanuel. Hoje, porém, sabemos que a lei do trabalho é roteiro da justa emancipação. Sem ela, o mundo mental dorme estanque. Fugir-lhe aos impositivos é situar-se à margem do caminho, onde o carro da evolução marcha, inflexível, deixando à retaguarda quantos se amolgam à ilusão da preguiça. Vamos pensar? Atualmente, percebemos que a concepção do trabalho ganhou uma nova perspectiva. O trabalho hoje é responsável pela inclusão social, pela possibilidade de emancipação do próprio indivíduo na sociedade. É comum nos designarmos pela nossa profissão. Por exemplo, eu sou o professor fulano, o doutor Cicrano, o mecânico Beltrano, dando clara noção de que ter um trabalho, ter uma profissão, nos inclui, nos insere na sociedade. Porém, esta ideia é um tanto material. O benfeitor ensina que também temos ganhos pessoais e morais quando trabalhamos. A emancipação também se dá de forma moral, emocional, psíquica. A nossa alma também tem um ganho com essa conquista do trabalho.
estar produzindo é benéfico em todos os aspectos. Por isso ele deixa claro que a opção pela inércia frequentemente fará com que sejamos arrastados pelo progresso. É isso mesmo. Vamos ficar no caminho, à beira do caminho. E seremos arrastados pela lei do progresso. Se optarmos pela preguiça, que é, por assim dizer, um vício extremamente perigoso para o sujeito, ficaremos nós estacionados na estrada da evolução. Eu gostaria de fixar especial atenção à seguinte frase: sem ela, o mundo mental dorme estanque. Sem ela, a lei do trabalho. O mundo mental dorme estanque. Reparem que frase importante e que requer de todos nós um entendimento mais aprofundado, um pouco mais profundo. A lei do trabalho, que é uma das leis naturais e também um tema desenvolvido por Kardec, principalmente na questão 674 do capítulo 3 de O Livro dos Espíritos, onde ele pergunta aos espíritos: a necessidade do trabalho é lei da natureza? Ou seja, trabalhar é uma lei divina, uma lei natural? Os espíritos da codificação nos responderam: o trabalho é lei da natureza. Por isso mesmo que constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque lhe aumenta as necessidades e os gozos. Interessante, né? Vamos pensar? Segundo Kardec e os espíritos, toda ocupação útil é trabalho. Agora, por que o mundo mental dormirá estanque sem o exercício da lei do trabalho? O mundo mental do ser, do sujeito, ficará estacionado, dormirá estanque. Por quê? Porque o trabalho, como ferramenta para o desenvolvimento psíquico e intelectual do sujeito, acarretará em um desenvolvimento moral. Então é inevitável. Exercendo o trabalho, você desenvolve o intelectual e, por sua vez, também desenvolve o moral. Aumenta as suas necessidades materiais, as suas necessidades morais e automaticamente o trabalho proporciona o aumento da intelectualidade e o aumento da moralidade. Vamos em frente. O usurário não padece apenas a infelicidade de sequestrar os bens devidos ao bem de todos, mas igualmente o infortúnio de erguer para si mesmo a cova adornada em que se lhe estiolarão as mais nobres faculdades do espírito. Não vale, contudo, agir por agir. As regiões infernais vibram repletas de movimento. O trabalho de agiotagem, por exemplo, não pode ser definido por um trabalho digno, moralmente falando. Porque o ato infeliz de sequestrar os bens, de causar dificuldades, de causar desordens para o devedor, entre outras inúmeras coisas, por assim dizer, carrega consigo também a carga negativa de proporcionar um definhamento das qualidades morais do próprio espírito usurário, do próprio espírito do agiota. Realizar o trabalho
na dificuldade alheia é ato, no mínimo, de extremo mau gosto e desnecessário para quem o desenvolve. Ou seja, deixa de ser uma ocupação útil, muito embora atenda à necessidade primeira daquele que necessita, que recebe o empréstimo. Entende, Emmanuel, e eu também participo dessa ideia, que o simples agir, movimentar-se para gerar dinheiro, para gerar lucros exacerbados, né? Um simples agir sem nenhum mérito, não pode ser uma ocupação útil, não pode ser entendido como um trabalho. Como alerta Emmanuel, as regiões trevosas estão repletas daqueles que movimentaram a economia, que acreditaram estar exercendo alguma espécie de trabalho, acreditaram de alguma forma estar proporcionando melhorias para o próximo, para o ambiente, para a sociedade. Lógico, aqui a intenção fala mais alto, né? Então, cada caso é um caso, mas, como ele nos diz, as regiões infernais vibram, repletas de movimento. Sigamos. Além do trabalho obrigação que nos remunera de pronto, é necessário nos atenhamos ao prazer de servir. Vamos prestar atenção aqui nessa definição de trabalho obrigação. Nas contingências naturais do desenvolvimento terrestre, o espírito encarnado é compelido a esforço incessante para o sustento do corpo físico. Recolhe, de graça, a água pura, os princípios solares e os recursos nutrientes da atmosfera. Entretanto, preciso suar e sofrer em busca da proteína e do carboidrato que lhe assegurem a euforia orgânica. Neste slide, o benfeitor começa a traçar o que, no meu entendimento, é a divisão didática dos tipos de trabalho que, numa sequência lógica e crescente, eu diria, desenvolveremos a lei do trabalho. Ele cita o trabalho obrigação, que é aquele que nos remunera, nos garante a sobrevivência, o conforto, a segurança, entre outras coisas. Mas que, além disso, é nosso dever desenvolvê-lo. É nosso dever exercitá-lo de bom grado. No entanto, alerta ele para que possamos ter o prazer de também servir. Em que pese alguns de nós estarmos exercendo funções, trabalhos não tão agradáveis, que possamos estar atentos para desenvolver o sentimento do servir. Conforme nos mostra Kardec, na questão 676, onde ele pergunta: por que o trabalho se impõe ao homem? Temos a resposta dos espíritos de forma magnífica. Por ser uma consequência da sua natureza corpórea. É expiação e, ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Portanto, devido ao grau de aperfeiçoamento espiritual em que nos encontramos, alguns de nós necessitam expiar em determinados trabalhos. Mas sempre será também um meio de aperfeiçoamento espiritual. Compreenderam aqui o primeiro degrau, digamos assim, lógico, sequencial,
onde Emmanuel nos traz o primeiro tipo de trabalho, o trabalho obrigação. Sigamos com essa divisão dos tipos de trabalho. Cativo, embora as injunções do plano de obscura matéria, em que transitoriamente respira, pode, porém, desde a terra, fruir a ventura do serviço voluntário aos semelhantes, todo aquele que descerre o espelho da própria alma aos reflexos da esfera divina. Olha que bonito. O trabalho, a ação, transforma o ambiente. O trabalho, serviço, transforma o homem. Bacana, né? Como ele diz, estamos presos temporariamente ao invólucro corpóreo e suscetíveis às imposições da matéria ainda obscura. Mas isto não nos impede de desenvolvermos a proximidade dos atos caridosos e benevolentes, próprios dos grandes espíritos, em relação ao próximo, em relação ao meio que ora estagiamos. E desta forma nos colocaremos como um espelho que reflete as luzes divinas dos espíritos que se vão à nossa frente. Ele continuará com a didática da divisão dos trabalhos, nos apresentando agora o trabalho-ação, que é o trabalho em prol da mudança social, da contribuição para o ambiente, que promove a transformação da humanidade, do ambiente, dentro da proporção que o trabalho exerce. Ou seja, o trabalho que é de aspecto mais humanitário. E, posteriormente, ele apresenta o trabalho-serviço, que é uma espécie de evolução psicomoral do sujeito. Um amadurecimento moral, onde ele já cumpre com a sua obrigação, seja espiando ou não, já trabalha em prol da transformação do ambiente a que pertence, com caráter mais humanitário, como vimos. Porém, e sobretudo, ele se transforma, se comprometendo moral e espiritualmente falando, com o objetivo mais nobre de crescimento enquanto ser humano. Um detalhe aqui importante, é impossível não mencionar, é que Emmanuel nomeia este tipo de trabalho como trabalho-serviço. Ou seja, é aquele que serve, que se utiliza de recursos próprios do espírito já desperto, como, por exemplo, a caridade e a humildade, características ensinadas pelo Mestre Maior. Portanto, vamos perceber o que trabalho significa para Emmanuel. Neste slide, eu coloquei numa sequência lógica e talvez até crescente, digamos, os 3 tipos de trabalho citados no texto. Trabalho obrigação, onde vai nos gerar essa fonte de renda, é de onde nós vamos tirar o nosso sustento. E que mesmo que ele seja um trabalho difícil, um trabalho complicado de ser realizado, é o nosso momento de expiar. É o meio pelo qual nós vamos seguir, evoluir, aprender. E aí tem o trabalho-ação, que é onde o indivíduo, o sujeito, ele já percebe que ele possui aquela capacidade de mudar o ambiente em que trabalha, de mudar os aspectos sociais. Esse trabalho, ele é um trabalho de caráter mais humanitário. Esse trabalho muda o ambiente. É quando você exerce algo de importância para o ambiente,
para o social, para a comunidade ao qual você pertence. Pode sim ser um trabalho remunerado, mas também pode ser aquele trabalho voluntário que você exerce após a sua saída do trabalho obrigação. Não é isso? E por fim, o trabalho serviço. Esse sim, é aquele trabalho onde o sujeito serve na melhor acepção da palavra. E ao servir, ele transforma-se naquele caráter um pouco mais altruísta, com caridade, com humildade, exercendo as características maiores ensinadas pelo nosso Mestre Jesus. Vamos seguir? Continua Emmanuel. As tarefas remuneradas conquistam o agradecimento de quem lhes recebe o concurso, mas permanecem adstritas ao mundo, nas linhas da troca vulgar. A prestação de concurso espontâneo, sem qualquer base de recompensa, desdobra a influência da bondade celestial, que a todos nos ampara sem pagamento. Aqui percebemos a distinção clara entre os tipos de trabalho. Na linha do pensamento do benfeitor e coadunando com os ensinamentos de Kardec, e que também, ao meu ver, é a melhor forma da gente enxergar isso, notamos que o trabalho remuneratório atende um aspecto um pouco mais material, aquele aspecto da troca da mão de obra pelo que ele recebe, do relacionamento interpessoal entre empregado e empregador, não é isso? O que não impede de angariarmos oportunidades ao longo do dia, ao longo da execução do nosso trabalho, para a melhora de nossas condutas e relacionamentos. Estamos a todo instante sendo testados, tendo oportunidades para melhor exercermos esse trabalho obrigação. Já no trabalho ação e também no trabalho serviço, nos propomos a algo maior, mais próximo do reflexo do Criador, em prol da humanidade. Seja o trabalho em qualquer proporção, onde quer que estejamos, e teremos sempre o amparo das forças celestiais, que reconhece os esforços daqueles que exercitam, de fato, a caridade e a humildade, como ferramentas no trabalho, sempre servindo ao social e melhorando a si mesmo na transformação de um mundo melhor. Bonito, né, pessoal? Essa distinção entre esses três tipos de trabalho faz com que a gente reflita nas nossas obras, naquilo que a gente desenvolve. É muito importante. Vamos em frente. A maneira que se nos alonga a ascensão, entendemos com mais clareza a necessidade de trabalhar por amor de servir. Quando começamos a ajudar o próximo, sem aguilhões, matriculamo-nos no acrisolamento da própria alma, entrando em sintonia com a vida abundante. À medida que vamos amealhando cada vez mais atos de amor, de caridade, de benevolência, exercitando o trabalho como oportunidade de servir ao próximo, colocando em cada ato o melhor de nós, nossas conquistas morais, psíquicas e intelectuais se desenvolvem absurdamente. E a sintonia com o mais alto nos abarca o espírito, nos abraça o espírito, fazendo com que tenhamos prazer em trabalhar servindo. Trabalhar em prol do próximo, em prol do meio em que estamos por hora estagiando. Muito bacana. Vamos lá.
Nos círculos mais elevados do espírito, o trabalho não é imposto. Olhem isso. Nos círculos mais elevados do espírito, o trabalho não é imposto. A criatura consciente da verdade compreende que a ação no bem é ajustamento às leis de Deus, e a ela se rende por livre vontade. Por isso, nos domínios superiores, quem serve avança para os cimos da imortalidade radiosa, reproduzindo dentro de si mesmo as maravilhas do céu, que nos rodeia a espelhar-se por toda parte. Como vimos anteriormente, e estamos tratando isso ao longo de toda a obra, à medida que nos elevamos ao alto, temos ganhos. E nesse caso em especial, o trabalho deixa de ser um sofrimento e passa a não ser mais uma imposição divina, mas uma necessidade do espírito que compactua com a claridade divina e reflete o que há de melhor em si e dos que o cercam, daqueles que estão no seu entorno. É um reflexo de toda essa beleza, essa luz. Então o trabalho passa a ser algo necessário, interessante de fazer, que já não nos faz sofrer, já não nos é imposto. Para isso precisamos elevar o nosso espírito, precisamos cuidar do nosso íntimo e melhorar enquanto ser humano. Vamos refletir? Ama o serviço que o Senhor te confiou, por mais humilde que seja, e oferece-lhe as tuas melhores forças, porque do que hoje fazes bem, no proveito de todos, retirarás amanhã o justo alimento, para a obra que te erguerá do insignificante esforço terrestre para o trabalho espiritual. E como reflexão final, eu trago um pensamento necessário, atual e que encerra o mesmo pensamento que a gente estudou ao longo da reflexão de hoje. Que o teu trabalho seja perfeito para que, mesmo depois da tua morte, ele permaneça. Leonardo da Vinci. Ele que nos deixou um legado incrível, fez do trabalho dele toda a obra da vida dele. Ele nos diz que devemos dar o melhor de nós em cada trabalho, com amor, com humildade, com caridade, que com toda certeza esse trabalho permanecerá no coração de cada um daqueles que pudemos ajudar. Portanto, pessoal, chegamos ao fim. E eu agradeço imensamente a todos que chegaram e me acompanharam até aqui. E principalmente aqueles que conseguem, de alguma forma, valorizar o meu trabalho em conjunto com a Cavili. Vamos caminhando, passo lento, a passo curto, trabalho a trabalho, cada capítulo desta obra maravilhosa, para que a gente possa ser um pontinho de luz no coração dos irmãos que nos acompanham. Que Deus nos abençoe. Que o Mestre Jesus esteja sempre em nossos corações. Muita paz e muita luz a todos.